Bem, amigos, vamos lá então. Primeira questão aí, FGV, técnico judiciário do TRE. Simbora. Assinale a palavra que no texto não tenha valor adjetivo. Assinale a palavra que no texto não tenha valor adjetivo. Acabou ficando repetidozinho aqui. Galera, olha só que legal. Toda vez que a banca falar em adjetivo, anote esse esquema poderoso agora. Venha comigo assim, ó. Ó que legal. Bom, na morfologia, a gente tem um reino muito poderoso. Eu quero que você encare assim, o universo do substantivo. Pense no substantivo como Deus Todo-Poderoso. Por isso é que ele sempre é núcleo. Núcleo, ele é o centro, ele é aquilo que não pode ser retirado de nenhuma frase, nenhuma oração, tá? Porque ele é o mais importante. Então, quando você consegue achar o núcleo, você consegue achar com quem vai se relacionar com ele. E aí vem outras classes de palavras. De um lado, a gente tem os determinantes, artigo, pronome, numeral. Do outro, o adjetivo, locução adjetiva, que tem sempre uma preposição. Toda locução adjetiva tem sempre uma preposição. Pode ser o de, o com, e aí vai. Pedrão, e aí? Qual é a sacada da questão? Toda vez que a banca falar se é adjetivo, se tem função de adjetivo, se tem papel de adjetivo, se é uma locução adjetiva, se é um pronome adjetivo, você vai lembrar de uma coisa muito importante. Basta apenas você achar um substantivo. Todo mundo que se relaciona com um substantivo terá um papel, um valor de adjetivo. Ou seja, todos os artigos que acabam determinando o substantivo têm um valor de adjetivo, só porque se relaciona com ele trazendo uma determinação. Os pronomes, os numerais, os adjetivos com o papel de qualificar o substantivo, a locução adjetiva que também acaba especificando o substantivo. Então, para você matar logo a questão, basta você pensar em o seguinte, cara, se a banca quer aquilo que tem papel de adjetivo, basta saber onde está o meu núcleo e aquele que estiver se relacionando tem um papel de adjetivo. Não confunda papel de adjetivo com o próprio adjetivo. O adjetivo apenas qualifica, traz um atributo ao substantivo. Já aquele que funciona como adjetivo pode determinar, ó, os determinantes, pode especificar, tá vendo? Ó, não necessariamente qualificar. Então não fique achando estranho se que um artigo tem esse papel, porque ele tem. Por quê, Pedro? Porque se relaciona com substantivo, ok? Então, Pedrão, show de bola. Na questão, eu vou procurar o meu substantivo, ao lado eu terei determinantes, que tem papel porque acompanha, e terei o adjetivo propriamente qualificando, ou uma locução, trazendo aí especificando esse substantivo. Se você não tiver isso aí, você sabe que ali não tem papel do adjetivo, ok? Seria um outro reino. Nesse reino do substantivo, você tem todo mundo que tem que concordar com ele. Filhote, é só isso. Mais uma curiosidade. O artigo é aquele determinante mais fiel ao substantivo. Então, ele só enxerga ao lado dele substantivo. O que acontece? Se você colocar um artigo e colocar uma outra classe de palavras, o que é que vai acontecer? Ele vai substantivar a classe de palavras. Então, o amar, olha que bacana, ó, o belo, tá vendo? Isso aqui que é adjetivo passa a ser substantivo. Amar, que é verbo, passa a ser substantivo. Por que, Pedro? Só porque tem um determinante, tá? E esse determinante é muito poderoso e muito fiel ao seu substantivo. Bom, galera, grave logo uma coisa legal. A FGV ama, simplesmente ama adjetivos. E essa questão você vai detonar só porque você vai ficar ligado agora aqui no substantivo. Você vai matar, olha como é fácil matar a questão. Simbora. Filhote, agora olhe lá. A banca quer o que não tenha valor de adjetivo. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, ela diz assim, ó, melhor. Vamos analisar a palavra melhor. Simbora. Aliás, o melhor para a democracia, repara que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou pegando o melhor e qual é a nossa função? Achar um substantivo para que ele tenha esse papel de adjetivo. Quando você olha para o lado, você acha o determinante O, artigo O. Não é substantivo, é um artigo. Quando eu olho para outro lado, eu tenho uma preposição
para também não é substantivo. Então, eu sei que esse melhor, ele não desempenha papel de adjetivo, porque para ele não há substantivo. Eu já matei a questão. Fácil, simplesmente fácil. É só você botar isso na cabeça. Olha a letra B, muitas, vamos lá. Enfim, as máquinas partidárias, muitas vezes. Peguei muitas, tá vendo? Quando eu olho para cá, ó, partidárias já é adjetivo, tá? Então não vale, porque já é adjetivo. Quando eu olho para o outro lado, vezes é substantivo feminino, tá vendo? Então, esse muitas que está acompanhando um substantivo, ele tem um papel de adjetivo, ele não é adjetivo, mas o fato de acompanhar um substantivo, ele vai desempenhar um valor, uma função de adjetivo, porque ele se relaciona com substantivo, beleza? Então a letra B, ok, tem sim função, papel de adjetivo. C, extraordinária, que já é um adjetivo, ó. Tá vendo? Ó? Bacana, vamos lá. Qual a razão para se aumentar de forma tão extraordinária? Tá vendo? Ó? A dotação dos partidos. Observe que extraordinária, gente, é a forma, a maneira, tá vendo? Ó? Forma extraordinária. Então, se você tem substantivo de um lado, do outro lado você tem já o adjetivo. E aí sim, qualificando o substantivo. Lembre que tão é apenas um advérbio trazendo circunstância, né, de intensidade para o adjetivo extraordinária. Beleza? Então, Pedrão, extraordinária sim, é o próprio adjetivo. Claro, então, tranquilo. Corretíssimo. Minhas, vamos lá. Obviamente, minhas propostas. Repare que eu pego minhas, tá vendo? Ó a técnica. Olho para o lado, eu tenho uma vírgula. Filho, tá separando, estrutura. Então, não conta. E, obviamente, é um advérbio, né? Terminou em mente é advérbio. Então, não conta. Para cá, nada. Tenho nada. Pro outro lado, olha que massa, gente, eu tenho propostas, substantivo, tá vendo? Por isso que minhas, que é um pronome possessivo, ele também tem valor, tem papel de adjetivo. Pedro, deixe dessa, quer dizer que é sempre assim, eu acho meu núcleo, o que está ao lado funciona como quem? Como papel de adjetivo, porque acaba se relacionando com ele. Então, ó, verdadeiro também. 9 é numeral, já é determinante mesmo. Quando eu acho aqui o meu 9, beleza? Ó, eu tenho dias, que é substantivo. Então, é sempre esse esqueminha, tá vendo? Ó, você tem núcleo, tem determinante e do outro lado tem adjetivo, que aqui não veio, tá? Aqui não tem adjetivo nenhum. O 9 é um numeral que tem sim valor de adjetivo. E aí, você vai começar a tirar onda e bota na cabeça que adjetivo é uma questão certa na sua prova. Então, letra A, anote aí. Vamos lá, segunda questão. Segunda questão, que é perito da Polícia Civil, galera, nível superior. Olha que besteira. Ação alternativa em que o segundo termo não funciona como adjetivo do primeiro, beleza? Então, ele não será o adjetivo do primeiro. Na verdade, se ele não vai ser o adjetivo, ele só pode ser o substantivo. Vamos lá. Na letra A, preservação ambiental. Ambiental vai funcionar como adjetivo de preservação. Preservação do ambiente. Então, aqui, beleza. A banca quer que não funciona. Código florestal. O segundo termo, ó, acaba especificando, tá vendo? Ó, traz uma característica, acaba especificando o código. Então, o código da floresta é o código florestal, tá? Então, beleza, maravilha. Interesses divergentes, olha que legal. Esses divergentes aqui, ó, acaba sendo realmente o adjetivo de interesses. Então, beleza, também é o adjetivo. E aí, na letra D, base aliada, tá vendo? Ó, também aliada acaba trazendo um atributo aí de base, acaba especificando, acaba trazendo uma característica, então também é adjetivo. Agora, diversas regiões, você vai entender que região aqui é o núcleo, tá vendo? Ó, região aqui não é adjetivo. Observe que região não traz nenhuma característica de diversas, não traz uma qualidade, não especifica diversas, então não traz nada para a palavra diversas, e sim o contrário, é diversas que traz para regiões. Diversas
acaba indefinindo, tá? Regiões. Por isso que diversas é que tem papel de adjetivo. Já regiões é o próprio núcleo. Você poderia falar assim, Pedro, regiões diversas, tá? Diversas regiões. O núcleo tá aqui, ó, tá? Regiões, tá? Nome. E aí diversas, um pronome indefinido que funciona, tem papel de adjetivo. A letra E não é. O segundo termo não é adjetivo do primeiro termo. Muito bacana a banca trabalhando esse posicionamento também aí no sintagma. Você basicamente tem o substantivo, tá vendo? O núcleo. De um lado, como a gente viu, determinantes, né? Artigo, pronome numeral. Do outro lado, você vai ter o adjetivo mesmo, que acaba qualificando, ou uma locução adjetiva que acaba especificando o seu núcleo. O segredo sempre é achar o núcleo, tá? E aí você tem preservação, você tem um código, você tem interesses, você tem a base, você tem regiões. Questão muito boa aí também, letra E, simples. Decore essa ordem, tá? Do reino substantivo. Vamos lá, Pedrão, mais uma. Galera, outra questão bem parecida com a primeira, tá? Do mesmo jeito, porque é uma tradição da FGV, agora na lista de controle interno, Cefaz, que é um concurso mais pesado na Secretaria da Fazenda. Vamos usar a mesma técnica. Eu quero que você tente fazer só essa questão, beleza? Então, vamos lá, simbora. Assinale a palavra aqui no texto, não desempenhe papel, função de adjetivo. Na letra A, suficiente. Quando você pega a mesma técnica, ó, peguei suficiente, olho para o lado, não tenho nada, olho para o outro, eu só tenho um artigo, ou seja, você não tem substantivo. Para que ele funcione como adjetivo, a letra A, eu já matava a questão. E lembrando que, se você tem um artigozinho aqui, esse artigo está substantivando a palavra suficiente. Por que, Pedrão? Porque o artigo simplesmente trabalha com essa função. Ele é fiel ao substantivo. Se você colocar qualquer outra classe, ele vai substantivar. Golaço, Pedrão, muito fácil. Vem tranquilo, filhote, simbora. Alguns, e aí, galera? Peguei alguns aqui, olhei para o lado, verbo, corto, olho para o outro, substantivo, dentro. Então, alguns acaba tendo o papel do adjetivo do substantivo fatores. Aqui, tá ok. Sua, vamos lá, vou nem ler nada ó, agora, ó. Vou logo atrás de sua, peguei sua. De um lado, preposição, fora. Do outro, vez. Vez que é substantivo feminino. Muito massa, Pedrão. Aqui tá massa. É pronome possessivo, a natureza, mas que funciona como adjetivo. E na sintaxe, esse papel de adjetivo, função de adjetivo, nada mais é que o adjunto adnominal. Beleza? Algo que a banca vai cobrar muito e que a gente vai ter maratona disso também. Beleza, Pedrão? Show de bola. Diversos, sem ler nada, já na técnica, peguei o braço, chama pro pau, olhei pro lado, os é o quê? Artigo, fora. Olho pro outro, setores, setores sim, setores é substantivo. Por isso, diversos, que é um pronome indefinido, beleza? Lembra lá da questão anterior? Diversas regiões, agora diversos setores, pronome indefinido, que funciona papel de adjetivo do núcleo setores. Opa, muito massa. Própria, beleza? Vamos lá. Eu tenho, ó, própria, já não tem mais graça, tá vendo? Olho para o lado, ó, artigo, já cortei, olhei para o outro, eu tenho sustentação, que aí sim é núcleo e por isso própria funciona como adjetivo. É interessante que você, nesse momento, tente resolver isso aqui sozinho, tá? Volte o vídeo, tente fazer isso, tente mecanizar isso daí, ok? Para começar a fazer bonito na prova. Então, se vier uma questão assim, você vai detonar. Ok, vamos lá, quarta questão. Vamos lá, galera, mais uma questão, simbora. Trata-se da construção de uma alternativa lógica dominante ao ajustamento de todas as sociedades. No trecho acima há 4 adjetivos, 3 adjetivos, 2 adjetivos, 1 adjetivo, nenhum adjetivo. Galera, muito importante. Aqui a banca realmente quer, ó, adjetivo. Repare que ela não usa aqui a palavra papel de adjetivo ou função de adjetivo. Aqui ela quer aquele adjetivo que traz um atributo mesmo, tá? Um atributo ao seu substantivo. E aí vai uma sacada
destacada da Arábia. Se você ficar procurando adjetivo aqui, tá? Ele não destacou nada para você se lascar, você vai errar. Então você vai aprender sempre, Pedro, se eu tenho substantivo, tá? Eu sei que logo depois dele eu vou ter um adjetivo ou eu vou ter uma locução adjetiva. Acontece que a banca quer realmente os adjetivos. Ela quer aquele adjetivo que traz uma qualidade, um atributo, tá? Desse substantivo. Então, o nosso papel é sempre procurar um substantivo e analisar se para ele tem algum adjetivo. Repare que eu não vou procurar adjetivo, eu vou procurar o substantivo. Essa é a minha técnica para facilmente matar essa questão. Vamos então aos poucos. Ó. Trata-se é verbo, da construção. Construção é substantivo. Olho para o lado, preposição. Olho para o outro, preposição. Então, para esse substantivo, eu não tenho nenhum adjetivo. Já cortei ele. Continue. Uma alternativa. Alternativa é substantivo, tá? De um lado, eu tenho um artigo indefinido, fora. Do outro, eu tenho um A craseado, ó, craseado. Então, você tem isso aqui, ó. A mais A, e esse A, o primeiro A, sempre é preposição. Então, fora também, para esse segundo substantivo, eu não tenho nenhum adjetivo. Repare como já vou matando, tá vendo? Ó? Pegando o braço, chama pro tatame, soco na cara. Lógica dominante. Lógica, tá vendo? Ó? Já é substantivo. Também está ligado com essa crasezinha aqui, que tem o seu artigo. Então, a lógica, esse A eu corto, não é jamais adjetivo, tá? Desempenha papel, mas adjetivo não é. Olho para o outro, eu tenho dominante. Opa, aqui tá legal, porque dominante traz uma característica de lógica. Então aqui sim, eu tenho um adjetivo para esse substantivo. Galera, olhe pegando, ó, o shape tá aqui, ó. Ó, soco na cara, soco na cara. Muito massa. Então eu tenho, até agora, um adjetivo. Beleza? Vamos mais. Ao ajustamento de todas. Ajustamento também é substantivo. Aqui eu tenho ao, fora. Aqui eu tenho preposição, fora. Para esse núcleo, eu não tenho nenhum, tá? Aí você fala, pô, Pedro, é muito fácil, cara, isso aqui de todas as sociedades. Sociedades é substantivo, tá? Ó, todas eu corto, tá? As eu corto, eu não tenho nenhum adjetivo para esse núcleo. Então, nesta oração, eu só tenho um adjetivo e isso é técnica. E isso é você saber como se comporta diante da questão. Não ficar feito um louco procurando adjetivo, porque você vai se lascar. Então, Pedro, quando a banca perguntar adjetivo, papel do adjetivo, função do adjetivo, pronome adjetivo, locução adjetiva, o segredo está em achar o substantivo. Aprenda isso e domine a morfologia, beleza? Vamos lá, mais uma. Para a quinta questão, galera, vamos lá. Uma gramática de língua portuguesa diz que os adjetivos de relação, filho, mais um é de adjetivo. Olha agora, um outro tipo de adjetivo, tá? Adjetivo de relação. Muito bem, vamos lá. Não admitem graus de intensidade, é verdade. E vêm normalmente pospostos ao substantivo. Celso Cunha e Lindley Sintra são aqui, faz parte de uma gramática maravilhosa, a nova gramática do português contemporâneo, em que o CESP também ama cobrar dessa gramáticazinha aí, tá? Como trouxe um bom conceito. E aí, os gramáticos falam dos adjetivos de relação. Vamos lá, então. As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de adjetivo, à exceção de uma. Assinale. Bom, galera, vamos falar um pouco do adjetivo de relação? Vamos fazer um mapinha mental massa? Então me acompanhe. Pedro, eu nunca ouvi falar de adjetivo de relação. Meus amores, tenham calma. Bota direitinho o adjetivo de relação e vamos entender um pouco sobre ele. Olha só. Ele não expressa ponto de vista. O que é isso? Geralmente, quando você usa um adjetivo para qualificar alguém ou para trazer uma característica de alguém, você acaba tratando de maneira subjetiva, beleza? Subjetiva. Ou seja, você acaba trazendo um ponto de vista. Quando você elogia, quando você critica. Se for assim, Pedro, essa cidade feia, tá vendo? A cidade feia é o seu ponto de vista. Já adjetivo de relação não traz isso.
isso. É sempre de maneira, preencha seu mapa, objetiva. Não tem isso de trazer um ponto de vista. Então, primeiro tópico. Segundo, ele quase sempre vem posposto ao substantivo. Na verdade, em sua maioria, vem sempre depois do substantivo. É como se você tentasse deslocar, colocasse para antes, tá? Ó, substantivo, e você tentasse colocar antes, e você vai perceber que você não consegue ter um sentido muito claro. Por isso que a posição dele, normalmente, é sempre depois. Outra coisa legal, galera, o adjetivo natural, ele pode funcionar em qualquer lado, tá? Você pode falar cidade feia, feia cidade. Às vezes você muda o sentido, mas ele é livre no posicionamento. Já o adjetivo de relação, quase sempre, só vai ter uma clareza legal quando você usa depois do seu núcleo. Então, pospostos ao substantivo. Não pode ser intensificado. Olha que massa. Quando você usa um adjetivo normal, que a gente chama de subjetivo, né? Feia, você pode intensificar isso daqui. Muito feia, feia demais. Você pode usar qualquer grau para poder aumentar, dar mais um punch a esse adjetivo. Já o de relação, não fica legal se você fizer isso. Eles não aceitam essa intensificação, tá? Esse grau para intensificar, ele não vai aceitar. Então, olha os exemplos. Vinho do Chile é vinho chileno. Substantivo, ele vem quase aqui, ó, sempre, né? Quase sempre depois. Chileno vinho, ficaria legal para você? Não, né? Por isso que a colocação, ó, quase sempre posposto ao substantivo. E também, se você tentar intensificar isso aqui, pô, cara, comprei um vinho muito chileno, é horrível isso. Não tá muito legal. Então, bacana, deixa aí. Ó, energia do núcleo é energia nuclear. Nuclear energia, fica legal? Não. Energia nuclear demais, fica legal? Também não. Por isso que é adjetivo de relação e também não traz ponto de vista. Acaba meio que especificando. Tá vendo? Ó, dentre vários e vários vinhos, eu comprei o chileno. Não é qualquer energia, é uma energia nuclear. Não é qualquer roteiro, é um roteiro carnavalesco. Tá vendo? Muito bacana. Aí você vai dizer, poxa, Pedro, legal, muito bacana, eu não conhecia esse adjetivo, tá? Não conhecia. E aí a FGV acaba trazendo para matar o candidato, mas é muito fácil. Pedrão, agora vem aquele pulo do gato, beleza? Ó, quando a banca não dá a locução, ela já dá o adjetivo, que é para você confundir mesmo. Chileno com feio, por exemplo. Para saber isso daqui, tá? Ó. Então não teria graça ela te dar isso daqui, uma locução, ok? O que é que Pedrão faz na prova da FGV? Como é que eu vou saber que chileno é adjetivo de relação? Você pode seguir o roteiro e pode matar. Eu faço assim, vinho chileno é vinho do Chile, aqui já é de relação. Energia nuclear é energia do núcleo, já é de relação. Roteiro carnavalesco é roteiro de carnaval. Tá vendo? Ou seja, todo adjetivo de relação, ele vai derivar de um substantivo. Ele é proveniente de uma locução. Por isso, eu logo tento transformar o que tem o de relação na sua locução. Se eu conseguir, eu não tenho dúvida de que realmente é um adjetivo de relação. Vamos tentar essa técnica? Beleza? Vamos lá então, de volta à questão. As alternativas a seguir apresentam exemplos para esse tipo de adjetivo, ou seja, são de relação, à exceção de uma. Ou seja, uma aqui não é. Galera, olha só a letra B. Nota mensal é nota de quê? Do mês. É adjetivo de relação. Movimento estudantil é movimento de quem? Dos estudantes. Relação. Casa paterna, casa dos pais, relação. Vinho português é vinho de Portugal, relação. Pessoa simples é pessoa de quê? Você não vai conseguir, entendeu? Você não tem isso daí. Por isso, aqui, ó, como eu não estou procurando, não estou achando uma derivação de uma locução, eu sei que a letra A já é minha resposta. Para matar a questão, eu posso até brincar olhando os outros valores. Eu posso trocar a posição, simples pessoa, tá vendo? Eu posso intensificar, pessoa simples demais, pessoa muito simples, e aí vai, tá vendo? Ó, já o resto, mensal nota não tá legal, estudantil movimento não tá legal, paterna casa também não vai
não tá um som legal, nem português vinho. Às vezes, quando você altera, tá, a posição, traz um valor meio que mais literal, como se fosse algo mais fantasioso, tá? Então, você vai perceber que não está encaixando muito bem, está meio que forçando a barra, né? Poxa, paterna casa, como se fosse mais aí no mundo literário e tudo mais. Perfeito? Outra coisa que casa muito paterna ou casa paterna demais também não fica muito legal. Nem movimento muito estudantil, movimento estudantil demais, você não consegue intensificar. Eu já uso essa técnicazinha e consigo matar todas as questões. Bem simples, anote o mapinha mental do adjetivo de relação e corra pro abraço. Beleza? Vamos lá, mais uma. Galera, sexta questão, mais uma da Secretaria da Fazenda. Vamos lá. Trata-se, portanto, de um assunto de relevante interesse para as empresas nacionais e estrangeiras que atuam no Brasil, bem como para os profissionais especializados na área criminal, que atuarão cada vez mais veementemente na prevenção dos riscos da empresa. No bem destacado acima, o se, está lá destacadozinho, classifica-se como, galera, super importante decorar as classificações do se, tá? Eu separei aqui algumas, as mais importantes, também tome nota disso, vamos lá. Então, meus amores, olha o que, é que a gente vai ter aqui, ó, palavra se, hashtag, questão de prova, não só da FGV, mas de qualquer banca. Ele pode ser, ó, a palavrinha pode ser conjunção integrante, é só trocar o se por isso. Perguntei se ele estava feliz, perguntei isso. Maravilha. Encaixou, então aqui é conjunção integrante e vai desempenhar uma função de substantivo, tá vendo? Não é função de adjetivo. Maravilha. Indeterminador do sujeito. Decore. Verbo transitivo indireto com o se e sempre, galera, sem exceção da preposição. Precisa-se de funcionários, tá vendo? Então, eu tenho quem precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto e tem a preposição. Cara, você já pegou o se com preposição, é indeterminação. Esse se é índice, indeterminador do sujeito ou de indeterminação do sujeito. Também pode acontecer com verbos intransitivos e de ligação. Vejamos, vive-se bem, quem vive, vive, com o se, sujeito indeterminado. Fica-se nervoso, verbo de ligação, tá vendo? Ó, verbo ficar, de ligação, com se, e você vai matar qualquer questão. Não é tão usual isso daqui, ó, em questões, mas isso daqui você vai ter que decorar. Pedrão, partícula de realce. Quase sempre, galera, com verbos intransitivos. Passavam-se os dias, tá vendo? Ó, e nada acontecia. Esse se traz apenas um realce à narrativa, tá? Traz apenas um realce à passagem narrativa. Por isso, eu posso tirar o se. Ele não desempenha nenhuma função sintática. Então, passavam os dias e nada acontecia. Os dias passavam, ok? Foi-se o tempo da paz. Eu posso tirar e ler. Foi o tempo da paz. Tá vendo? Ó, verbos intransitivos. Bacana também. Você pode botar aí, ó, verbo intransitivo, tá? Eu posso tirar o se, não desempenha nenhuma função sintática. Legal. Pronome apassivador. Cai que só a peste, né? Bota uma hashtag aí também, ó. Você vai ter o VTD com o se, verbo transitivo direto com o se. E aí, esse verbo, tá? Ele vai sempre concordar com o sujeito, que quase sempre é posposto. Vendem-se casas, casas são vendidas. Por isso que o verbo concorda com o sujeito. Ok? Esse se é pronome ou partícula apassivadora. Aluga-se carro, ó, concordando com o sujeito. Carro é alugado. Muito fácil, né? Partícula integrante do verbo, galera, quando sempre acompanha verbo pronominal. Ou seja, são verbos que você não consegue falar se não tiver um pronome. Então, queixar-se, eu me queixo, ele se queixa, nós nos queixamos. Eu, me recordo, cara, eu me recordo daquela prova, daquela questão. Ele não se recorda mais, tá? E aí vai. Eu me arrependi, ele se arrependeu, e aí vai. Ele arrependeu-se do que fez. A partícula integrante também não desempenha nenhuma função sintática, apenas nasce com o verbo. Você já está lá grudadinha com o verbo. Não tem como você usar o verbo sem esse pronomezinho. Basicamente é isso. Pronome reflexivo, ele vai ter sempre
uma função bacana de devolver a ação ao sujeito. Nesse nível aqui, o sujeito faz uma ação e acaba sofrendo. E aí tem um macete muito massa. Troque o se por a si mesmo. Ele cortou a si mesmo com um facão. Assim você vai entender que o ele fez a ação, tá vendo? E o se tem esse papel maravilhoso de voltar com a ação de maneira simultânea. Então ele cortou a si mesmo. Você enxerga a ação e depois você vê o sujeito recebendo de volta aí essa ação. Então o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Também pode ter um som de reciprocidade, esse tom de reciprocidade. João e Maria amam-se. Qual é a técnica? Pega o se e troque por um com o outro, ou simultaneamente. Olha só, João e Maria amam-se simultaneamente. João e Maria amam-se um com o outro, um ao outro, e aí vai. Você vai entender que esse se ele tem aí essa função bacana de trazer esse som de reciprocidade, né? Esse tom de reciprocidade. Um está fazendo para o outro a ação. Então, bacana. Show de bola. Esses são os principais que você realmente tem que organizar no seu material. E agora, olhe lá a questão, como é fácil quando você sabe o mínimo, tá? O básico. Vamos lá. Galera, agora vamos lá. Você tem um verbo com si. Chamei o verbo, ó, conta na mão. Quem trata de alguma coisa. O verbo é o quê? Transitivo indireto. Mais quem? Mais o si. Cadê a preposição? Está aqui, galera. Tá vendo? Ó? O que está entre vírgulas, eu simplesmente corto, nem leio. Trata-se de. Então eu tenho preposição. E aí, Pedrão? Esse si só pode ser índice, indeterminador do sujeito, de indeterminação. E aí, letra E, indeterminador do sujeito. Muito simples. Não é reflexivo, eu não posso trocar por a si mesmo aqui. Tá vendo? Trata-se a si mesmo de um assunto, não rola. Apassivador, verbo transitivo indireto, não rola. Partícula integrante do verbo, trata não é pronominal. Quer ver? Ó, o governo trata de medidas provisórias. Cadê o pronome? Então, filho, não é pronominal. Fora. Pronome oblíquo, ele vai só desenvolver esse som de reflexidade, como a gente estava vendo. É o si atuando nesse tom de reflexidade, ou indicando reciprocidade, ou a reflexidade. Também não vai funcionar aqui. Indeterminador do sujeito, sim, porque o verbo é transitivo indireto. Mato a questão. Muito boa aí e muito fácil também, beleza? Vamos lá, mais uma questão, vamos lá. Auditor fiscal, ó, só peguei questão pancada também, ó, tá vendo? Ó? Só peguei questão pancada. E a banca me dá um texto enorme, eu já não vou ler isso aqui, ó, em prova, tá? Eu evito ler muito para não cansar. E vou pegar aqui, ó, as passagens, tá? Que eu tenho aqui com a palavra que é destacada e a banca diz. No trecho acima, as ocorrências da palavra que classificam-se respectivamente, tá? O respectivamente, galera, é legal. É o que eu sempre digo. Pô, você tem duas pessoas aqui para brigar. Você vai brigar com as duas pessoas? É claro que não, galera. Porque você vai apanhar. Você chama um, primeiro, ó, quebra, já tenta eliminar várias, pega a outra e mata aí a questão. Beleza? Pedrão, tem tabela poderosa da palavra que? Tem. Vamos a ela então. Ó, uma tabelinha bem menor, bem simples. Palavra que? Conjunção integrante, troca o que por isso, igual se. Eu juro que direi a verdade, eu juro isso. Conjunção integrante, função do substantivo. Pronome relativo, troca o que por o qual ou a qual. Beleza? É só você olhar o substantivo que vem sempre antes a ele. Então, o carro que comprei, o carro qual comprei. Então, aqui você tem um pronome relativo. Olha aí, galera, função de adjetivo, tá vendo? Ó, papel do adjetivo. Por que, Pedro? Porque sempre acompanha substantivo, é núcleo, é muito simples, muito fácil. Preposição. Basicamente, você vai ter o verbo ter, o auxiliar, tá? A palavra que e um verbo no infinitivo, ok? Teremos que sair mais cedo hoje. Dá para trocar esse que por de, galera, ó. Você tem um verbo ter, você tem um quezinho e você tem um verbo no infinitivo. Não posso esquecer isso. Também pode acontecer com o verbo haver, beleza? Mas quase sempre é uma cantada que eu vou dar, tá? Sou ousado, gosto de cantar questão, beleza? Vem quase sempre com a palavra, com o verbo ter. Então, Pedrão, vou decorar isso aqui. Tanto
faz você falar teremos de sair mais cedo, como teremos que sair mais cedo. Show de bola. E por último, a partícula expressiva ou de realce, que quase sempre também, grave isso. Esse aqui, ó, primeiro, ó, a FGV gosta de usar com o verbo ser. A gente chama de a expressão é que. Por quê? Porque esse verbozinho ser ele não pode concordar com ninguém, tá? Não tem função sintática, você pode cortar à vontade, ó. Os macacos é que levam a fama, os macacos levam a fama. Tá vendo? Eu posso tirar aqui à vontade, ó, tudo fica numa boa. Então, quase sempre. Aqui eu sou ousado. Ó, FGV tá aqui, beleza? Também pode acontecer sem esse verbo ser. Há dias que não o vejo, tiro. Há dias não o vejo. Tranquilo, beleza? Grave as duas, mas de olho fino na expressão é que. Agora ficou fácil. Vamos lá, a questão. O primeiro do fight, ó, é certo que? É certo isso? Isso é certo. Ah, papai. Conjunção integrante ou substantivo pode ter também, tá, galera? Função de substantivo. Vamos lá, então. Pronome relativo, fora. Conjunção integrante, dentro. Conjunção integrante, dentro. Relativo, fora. Preposição, fora. Ó, já quebrei 3. Só tenho 2. Vamos lá, então. Ó, tava assim, ó, tá? Terão que abranger. Eu tenho o verbo ter, tenho que, e eu tenho o verbo no infinitivo. Opa, parece que é preposição. Vamos tentar colocar o de aqui? Terão de abranger. Boa, Pedrão. Aqui é preposição. Muito fácil. O esquema do poder da peste. Cadê, galera? Preposição. Letra B. B de cascavel. Decore seu mapa mental. Meio que link com sua questão. Decore, padronize. E aí você vai fazer bonito na prova. Vamos lá, mais uma. Galera, mais uma questão, vamos lá. A substituição do termo em destaque por pronome. Você vai ficar ligado, galera, fecha em mim, ó. Eu vou comentando cada um aqui para você ficar ligado nos pronomes, beleza? A gente vai trazer mais pronomes, porque a banca realmente ama, mas é muito fácil. Vamos lá, ó. Que não está correta. Vamos lá, então. Olha só. Ponham o doente na cama. A banca fala, o correto é ponham-no. Pedro, como é que eu vou saber? Olha só que legal. Fique ligado com os pronomes OA, OS e AS. Isso aqui não é artigo. Beleza? Não confunda com artigo. Tanto que você pode trocar o O por ele, o A por ela, OS por eles e o A por elas. Assim, ó. Ponham ele na cama. Como é errado você falar assim? Ou seja, o pronome reto, ele basicamente funciona como sujeito. Você vai ter que usar esses pronomes aqui. Beleza? Então, muito bom. Pedrão, dica de sucesso. Esses pronomes sempre serão objetos diretos. Ou seja, você mata pela transitividade. Quem põe, põe alguma coisa. Põe o café, põe a cama, põe o doente, põe a roupa e aí vai. Ou seja, não combina com preposição. Então, aqui está certinho, ó. Ponham o doente. Eu não tenho preposição aqui. Muito bom. Então, eu sei que é objeto direto, aqui o doente, a função sintática, ó. Mas eu não vou falar sobre sintaxe agora. E aí, Pedrão, por que é no aqui? Galera, porque toda vez que esses pronomes acabam encontrando um som nasal e o verbo por é todo nasal. Ponham, põe, ponhamos, ponham. Já tem esse som nasal. Você deve sempre preencher com no, na. Tá vendo? Ó? No, na, nos e nas, para que esse som nasal se mantenha. Outra dica é que todo verbo na terceira pessoa do plural também já é nasal. Amaram ela, tá errado. Qual é o correto? Amaram-na, amaram-no. E aí, aqui está bonitinho. Anote isso, ó, dentro. Vou informar ao chefe. Pare aí. Aqui você já tem uma preposição a e o artigo O, beleza? O que aconteceu? Quando a banca me traz aqui, ó, vou informá-lo o que aconteceu. Não vai rolar. Por quê, Pedro? Porque quem informa, informa alguma coisa. Informei o quê? O que aconteceu. A quem? A ele. Tá vendo, ó?
Quem é que pode, Pedro, entrar no lugar de ao chefe aqui mantendo a norma? Não é o lo, é o li, galera. O li, tá? Ele é poderoso. Na transitividade, ele vai ocupar a função de objeto indireto. Por isso que ele acompanha sempre verbos transitivos diretos e indiretos, porque ele sempre será a parte indireta. Observe, quem informa alguma coisa, objeto direto. A quem? A ele, objeto aí indireto. Tem mais para a gente falar sobre o verbo informar na regência, mas eu não vou confundir sua cabeça. Eu quero que você detone, aprenda sobre OA, OSAS, e aprenda um pouco sobre o li, beleza? Para você destruir. Aqui já está errado, o correto era vou informar-lhe. Muito bom. Vamos ver o resto. O tempo destruiu os casebres. Quem destrói? Destrói alguma coisa, tá? Então tá aqui, bonitinho. O tempo destruiu-os. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Quem destrói alguma coisa. Verbo transitivo direto. Eu só vou usar OA, OSAS. Muito bacana. Vocês devem limpar a casa. Quem limpa, limpa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Aqui é objeto direto. Vou usar aqui, gente. Li ou osas. Só posso usar isso daqui. Acontece, meus amores, que aqui, olha só, vou até apagar aqui, se dá uma olhada, ó. O verbo termina em R. Quando o verbo termina em R, S ou Z, esses pronomes se transformam em lo, lá, los e las. Tá? Então, você pode colocar sem esse lá aí. Então, vocês devem limpá-la. Legal, Pedrão, limpá-la. Quero amá-la. E aí vai, beleza? Então, corretíssimo. Não desobedeça aos seus pais. Ó, vou até tirar aqui para a gente resolver essa daqui juntos. Ó. Que legal. Pedro, aqui é preposição, né? Sim, porque quem desobedece, desobedece a alguém, beleza? Então, aqui, eu não posso colocar nem lolá, loslás, nem oá, osás. Eu só posso colocar quem, galera? O li, tá? Lembrando que o não é atrativo. A gente vai falar sobre colocação pronominal ainda aqui. Então, ó, não lhes desobedeça. Lembre que seus pais aqui, ó, está no plural. Então, para que esse li, ele faça referência certinha aqui, ó, para seus pais, ele também deve estar no plural. Beleza? E aí, você já vai também detonar essas funções. Na verdade, só falamos de OA, OSAS e o li, porque a banca ama esses dois. Beleza? OA, OSAS, sempre objeto direto, verbo transitivo direto. Se encontrar verbos RS ou Z terminando, lolá, loslás. Se tiver um som nasal, loná, losnás. Acabou a questão. Já o li tem que ter preposição. Eu posso trocar por a ele, por a ela. E os verbos sempre bitransitivos. Muito fácil, galera. Letra B. Vamos lá. Nossa última questão. Galera, para terminar, eu peguei essa questão já fechando aqui o nosso material. Ela entrou bem na 45 minutos do segundo tempo. Beleza? Que é também adjetivo de relação. Olha que bacana. Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados adjetivos de relação, que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber variação de grau. É uma das do que a gente viu no nosso mapinha mental, né? O adjetivo abaixo que está nesse caso é, galera, lembra daquela sacada que eu falei? Cara, tenta transformar o adjetivo em uma locução. Se você conseguir, já será aí a de relação. Economia mundial é o mesmo que a economia do mundo. Então a letra A já matava, é de relação. Repare que mundial economia não fica legal, economia muito mundial não fica legal. Beleza? Ó, então já matei a questão. Longo ciclo, olha que massa. Você tem aqui o longo, adjetivo, ó. Perdão, aqui botei ciclo, é longo. Beleza? E você já tem, galera, aqui, ó, antes do substantivo. Tá vendo? Olha a colocação dele, ó. Tá? O de relação quase sempre vem posposto. E aqui eu posso botar, ó, ciclo longo. Eu posso brincar, tá vendo? Ó? Ciclo muito longo. Então, não, de relação não é. Expansão acelerada, acelerada expansão. Muito acelerada. Acelerada demais. Fora, tá vendo? Ó? Nova paisagem. Opa, não é paisagem aqui. Ó, nova. Beleza? Ó, é o adjetivo. É que a banca está invertendo a ordem. Beleza? Então, bem bacana. Aqui também, galera, já está antes. Ok? Ó, antes, eu posso brincar e botar aqui, ó, paisagem nova, paisagem muito nova, nova demais. Não é de relação.
beleza? E por último, baixas também, ó, só trocando aqui a ordem, beleza? Ó, baixas taxas aqui, ó, baixas, eu posso brincar, taxas baixas, taxas muito baixas, baixa demais, também de relação não vai ser. Tá aí uma dica muito bacana para você começar